Bom dia. Quantas pessoas aqui não conhecem a história de Ruth? Todo mundo conhece. Ótimo. Ótimo. Então a gente vai passar rapidinho, porque tem histórias no Velho Testamento que parece que é só um conto de fadas, né? Mas é muito profundo. E eu já escutei várias pregações e mensagens no livro de Ruth, mas hoje, e a gente sempre ouve falar sobre Ruth, sobre Noemi, mas hoje eu quero que a gente veja Deus atuando na história de Ruth. A presença de Deus em cada passo, em cada dor, em cada espera. Então, assim, vai ser uma lição que eu acho que vai falar muito para cada um de nós, porque nós vivemos no dia a dia essa vida de incertezas muitas vezes, né? Hoje a gente recebeu a mensagem do Alexandre com relação ao visto e essas coisas, e durante a preparação da lição eu pensei muito neles, sabe? Deus sabe, Deus não está esquecido deles, mas Deus está trabalhando alguma coisa nos bastidores. E às vezes eu falo, ai Deus, mostra logo, né? Tá demorando demais. Mas, infelizmente, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Infelizmente. Felizmente. Mas tempo a gente nunca sabe. A gente acha mas a gente quer que resolve rápido. a gente quer que resolve rápido, mas ele sabe se é Mas ele sabe, para completar o plano total, às vezes o tempo é maior. Então, a história de Ruth aconteceu no tempo dos juízes. Lá no versículo 1 do capítulo 1 de Ruth, fala que a história aconteceu no tempo dos juízes. Que mesmo que aconteceu no tempo dos juízes, qual que era uma coisa que a gente, tanto eu como Alexandre, enfatizamos muito aqui com relação aos juízes? Quem lembra? O que tinha o ciclo e o que era? O que acontecia? Exatamente. Foi um tempo daquele ciclo de afastamento de Deus, de pecado, né? Adulterar, quando você busca outros deuses, quando você põe outras coisas no coração além de Deus. Então foi um tempo de pecado atrás de pecado. E, como sempre, Deus restaurando, Deus perdoando, né? Deus é paciente, Ele é benigno, Ele é soberano. Então a Bíblia fala que Deus não lembra dos nossos pecados quando a gente confessa. Então é a única razão que eu posso entender que Deus, depois que o povo fazia tudo que fazia, ia lá e perdoava de novo, né? Porque Ele já tinha jogado fora o primeiro erro. E esse período, gente, foram de quase 400 anos. Pode imaginar 400 anos desse ciclo. Porque como a gente viu nesse chart que eu dei para vocês, olha lá, teve gente que foi 40 anos, 80 anos. Então, somando isso tudo, mais o tempo antes desses juízes começarem, foram 400 anos de afastamento de Deus, arrependimento, Deus dando livramento, caindo de novo. Porque eles ficavam fiéis enquanto tinham um juiz, enquanto tinha um líder. O líder morria ou se afastava, o que acontecia? De novo eles caíam na mesma rotina desse ciclo de pecado. Então foi nesse contexto que aconteceu a história de Ruth. Nessa época, tá? Ruth e Noemi, eu acho que a história mais aqui é de Noemi. Ruth veio coadjuvante e virou estrela principal no meio do caminho, né? E hoje eu vou tentar muito não entrar na lição do Alexandre, porque é muito fácil de entrar, porque as coisas que vão acontecer hoje tem tudo a ver com o desfecho da história de Noemi e Ruth, né? Então os principais, eu tô na frente, né? Os personagens principais dessa história, tá bom aqui? Ruth, Elimeleque, Malom, Quilion,
e Boaz. Esses 3 homens do meio, Elimeleque, Malom e Quelion, ficaram na história só um pouquinho. Porque só apareceu para contar que eles tinham morrido. Então, não foi muito personagem, não. Os outros foram realmente personagens. Eu não vou ler todo o versículo para não tomar muito tempo, mas a Bíblia diz que Elimeleque pegou a família com os meninos ainda pequenos e mudou de Belém para Moabe. O que a gente já escutou de Moabe? Quem que era Moabe? Era de Israel? Moabe era do povo de Israel? Não era do povo de Israel. Eram das nações vizinhas, que eles não tinham acabado com elas quando tinha que ter acabado. Então, eles estavam vivendo um daqueles tempos de opressão, de disciplina divina. Então, o que aconteceu? Eles estavam numa fome, não chovia, e na época de Gideão, se vocês lembram, eram os inimigos que estavam acabando com as plantações e oprimindo eles. Aqui parece que foi um tempo de seca, que não chovia. Então, Elimeleque pegou a mulher e os 2 filhos e falou, vamos para Moabe, porque lá tem comida. Primeiro erro, né? Deixou a terra dele e foi para a terra do inimigo. Ah, mas foi para proteger a família. Foi. Mas isso estava errado. Não estava dentro dos planos de Deus para aquela família. Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, enquanto eles estavam lá, tiveram um tempo bom, mas Elimeleque morreu. Passado um tempo, e outra coisa, não só eles foram para a terra estrangeira, mas os 2 filhos casaram com mulher estrangeira. O que vocês acham disso? Fizeram tudo o que Deus tinha dito para não fazer. Os 2 filhos casaram com mulher estrangeira. Então morreu o pai. Ali fala que passaram 10 anos, morreram os 2 filhos também. Então ficou Noemi, viúva, e as 2 noras, viúva, Ruth e Orfa. Vou mostrar para vocês, olha só o caminho que elas tomaram de Belém para Moabe. Tá? Não foi uma viagem pertinho, não. E ali é tudo no pé, né? Então deve ter demorado bastante para chegar de um lugar para outro. Uma área de Canela. montanhosa. Montanhosa, exatamente. Quase que, olha lá, se tivesse um barquinho para cruzar, né? Chegava rápido, mas tinha que ir em volta para chegar lá. Então, esse foi o percurso que elas fizeram. E a gente vai falar um pouquinho do que acontece quando a tragédia nos aflige e, pior ainda, quando a tragédia acumula, né? Porque Noemi perdeu o marido e depois perdeu os 2 filhos. Então, a tragédia foi grande para ela. E o pior de tudo é que naquela época as viúvas não tinham muita proteção. Se elas não tivessem um filho ou uma família perto para cuidar delas, elas ficavam abandonadas, viravam mendigas, tinham que estar pedindo. E ela estava numa terra estrangeira para piorar tudo, né? Então, Noemi, para ela, tudo tinha acabado. Ela estava em uma condição de amargura. Ela se tornou uma mulher amargurada, porque ela não via esperança para a história dela, né? Então, o que aconteceu? Ela ouviu falar que lá em Belém Deus já estava abençoando a terra, que já havia comida. Então, o que ela fez? Ela tomou a decisão de voltar. O versículo 6 e 7 diz: ela soube que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, e decidiu voltar com as 2 noras para a sua terra. Assim ela partiu com as 2 noras para onde morava. Então, ela se sentiu responsável por aquelas 2 noras, né? Então, elas foram embora juntas. Mas,
meio do caminho, Noemi tenta convencer as noras de voltar. Ela estava numa condição tão amarga que ela não sentia que ela tinha nada para oferecer. Ela não tinha mais filhos, ela não lembrava mais da família que ela tinha, se tinha algum parente, alguém, porque na tradição dos judeus, não era só os irmãos que podiam casar com as noras para manter o nome da família. Podia ser qualquer parente perto, próximo. Podia resgatar aquela viúva e continuar o nome da família. Então, Noemi, indo com as noras, no meio do caminho, ela fala, não, gente, vai embora, volta para casa da sua mãe, do seu pai. Quem sabe Deus vai abençoar vocês com outro marido, que vocês não têm nenhuma responsabilidade comigo. E ela, no versículo 11, ela diz, voltem, minhas filhas, por que ireis comigo? Não tem esperança, eu não tenho filha. Ainda que se eu tivesse grávida, você acha que ia ter jeito? Você ia esperar esse filho crescer para poder vocês se casarem com ele? Não iam, né? Então, Noemi tenta convencer. E vamos pensar na Noemi. Hoje eu falei que nós vamos nos focar nela, nem em Ruth, mas eu acho que é importante a gente considerar a situação dela. A dor dela era real. As perdas eram reais, não era imaginário. Não era assim, não, você está exagerando. Não, era sério. A tristeza dela era profunda. Mas ela tinha uma conclusão, uma percepção limitada do sofrimento e do futuro. Ela não conseguia perceber que Deus estava trabalhando nos bastidores, que Deus estava preparando algo maior. Gente, é tão grande o que Deus vai preparar que vocês vão ficar fascinadas na lição da semana que vem, na conclusão. Porque assim, ela não tinha a mínima ideia. Se Deus levasse ela de volta e desse ela uma casinha, alguém para cuidar dela, ela já ia estar feliz, né? Mas ela não podia ver o que Deus... E nem a gente pode, né? Por isso que a gente vive uma vida de fé. O que é fé? É acreditar naquilo que a gente não vê, que a gente não sente, que a gente não percebe. Quando tudo está indo ruim, quando tudo está difícil, continuo crendo no meu Deus. Né? Então não vamos permitir que a amargura faça a gente ver as perdas somente. Às vezes tem pessoas que ficam tão agarradas no sofrimento e na dor que só vê o que perdeu. Né? Não vê o que pode. Essa semana eu fui num velório de um amigo nosso, 58 anos, não, ia fazer 58 agora, foi fazer um knee replacement e complicou algumas coisas. Então, assim, são as coisas que a gente entende que está lá no Salmo 139, né? Quando a gente, uma sementinha no ventre da mãe, Deus já conhece, e no livro dele estão escritos os nossos dias, todos eles, sem que nenhum deles ainda exista. Ele já sabe o dia que a gente vai nascer, o médico pode marcar lá uma data, a não ser que seja cesárea, né, marcada, mas se é um parto normal, Deus vai decidir o dia, e o dia da gente ir embora daqui, ele vai decidir. Né? Ninguém vai de véspera, e ninguém... Eu lembro quando minha avó viveu 107 anos, e tinha a filha de uma amiga minha, falava, Elsie, sabe o que aconteceu? O computador de Deus deu um glitch, e aí na hora que ele ligou de novo, o nome dela pulou, porque não tinha condição dela com saúde, parecia assim, que realmente estava esquecida aqui. Mas Deus não esquece de ninguém, e o plano dele é perfeito. É perfeito. Então vamos guardar o nosso coração, vamos fortificar a nossa fé, né? Então quando elas estão... Ruth está ali tentando convencê-las. Orfa decide. Então tá bom. Então eu vou voltar. Vou voltar para a casa dos meus pais. Mas Ruth se apegou a ela. A decisão de Ruth não estava baseada em conforto, segurança.
estava baseado na dedicação que ela tinha pela sua sogra. Deve ter sido uma sogra boa, né? Porque senão ela não ia querer nada, embora correr na primeira chance. Ela escolheu permanecer ao lado de Noemi, apesar do futuro incerto. Elas não sabiam o que ia encontrar em Belém. Elas estavam indo, procurando um pouquinho de esperança. Olha só o que diz o versículo 14 e 15. Novamente começaram a chorar alto. Depois Orfa deu um beijo de despedida na sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua cunhada está voltando para o povo dela, para os deuses dela. Volte com ela. Mas Ruth se apegou a Noemi. Ela disse: não vou voltar, eu vou ficar. E olha, mais profundo do que isso, olha as palavras de Ruth para Noemi. Ela disse no versículo 16 e 17: não me inste para que te deixe, nem me obrigue a não seguir-te. Onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem aprover, se outra coisa a não ser a morte me separar de ti. Forte, né? Onde você for, eu vou. O seu povo vai ser o meu povo. O seu Deus vai ser o meu Deus. Lembram que o pessoal de Moabe serviam outros deuses, né? Baal, Mamon. Eram deuses do inimigo, né? Porque o que não é de Deus é do inimigo. E ela estava disposta a abandonar essas coisas para seguir a Noemi. Então, o que ela estava deixando para trás? A família, a terra, para pertencer ao povo de Noemi, a segurança de um futuro desconhecido, né? Ela sabia que com a família, ela sabia o que esperar. Mas indo com Noemi, ela não tinha ideia do que ia acontecer. A possibilidade de uma vida mais confortável com sua família em Moabe, um novo casamento. Ela escolhe o Deus de Israel para ser o seu Deus. E pela fé, né, eu fico imaginando que talvez ela, com a família de Moabe, os filhos, com a família de Noemi, com seus filhos, ela ouviu falar de Deus. Ela ouviu falar das maravilhas de Deus. Ela ouviu falar desse Deus que fez tantos milagres, tirando o povo do Egito, e outras histórias infinitas do cuidado, né, nas muralhas de Jericó. Então ela conhecia de alguma maneira esse Deus. E ela estava disposta a abandonar todos os outros deuses para seguir o Deus de Noemi. Noemi pintou um futuro sombrio e sem esperança. Ó, botei o Ruth com H. E Ruth pegou a sua mão e seguiu com ela, disposta a aceitar o desafio. Às vezes, a gente está tão acomodado, né, na nossa vidinha, na nossa rotina, que é difícil aceitar um desafio novo, que é difícil embarcar numa nova aventura, né? Eu fico, às vezes, olhando as pessoas que eu conheço aqui em Houston, os brasileiros, ou mais brasileiros, os que eu conheço, que estão aqui, mas que continuam vivendo no Brasil. Né? É uma pena, porque estão perdendo a oportunidade de misturar com a cultura, aprender da cultura. Né? Eu fico triste porque não estão totalmente mergulhando no desafio de um novo povo. Não é que eu vou abandonar a minha cultura, não vou abandonar as minhas raízes de jeito nenhum. Né? Eu lembro quando eu fui fazer a cidadania, e quando eu estava estudando aquelas coisas, e aí perguntava, né, se tivesse que decidir por um país, mas tem nem questão, né? Aí o Jim falou: mas não fala isso aí não, responde direito. E assim, a gente tem a lealdade, né? Mas a gente está vendo aqui que Ruth
ela estava disposta a se desfazer de tudo que ela conhecia, de todo o seu passado, para aceitar. Né? Naquela época não tinha dupla cidadania, né? Ela tinha que escolher uma ou outra. Né? E ela escolheu o povo de Israel para ser o seu povo. Ela estava assumindo um compromisso sem volta. O teu Deus é o meu Deus e o teu povo é o meu povo. Gente, quantas vezes, não só em termos de mudar de países, mas às vezes de tomar uma decisão ou de se posicionar diante de coisas, a gente está tendo dificuldade de tomar o lado de Deus. Né? Deus, como eu falei na última lição que eu dei, Deus não divide a glória dele com outros. Por isso que na história de Gideão, Deus só quis 300 homens para lutar contra 135 mil. Por quê? Porque a glória tinha que ser de Deus e não de Gideão e dos seus homens. Ele não divide a glória dele com ninguém. Né? Então, por isso que a nossa posição de fé em Deus deve ser única. Ele deve ser o único para quem a gente corre. Né? Nós vamos ver daqui a pouco que Noemi estava amargurada, mas ela nunca abandonou a Deus. Né? Então, a experiência de Noemi com Deus naquele momento era de amargura. Né? Mas apesar de tudo, apesar de ver a mulher reclamando assim, né? No bom sentido, que Deus tinha abandonado, que a mão de Deus estava pesando sobre ela, Ruth decidiu seguir a sogra. Olha o que Noemi disse no versículo 13. A mão do Senhor se voltou contra mim. Quando elas chegaram em Belém, as mulheres da cidade felizes, né? Ah, chegou, olha, não é essa a Noemi que saiu daqui há tantos anos atrás? O que ela disse? Não me chame Noemi, me chame Mara. Mara quer dizer amarga. Ela trocou de nome. A Bíblia tem muito isso, né? Quando eles dão um nome aos filhos, era um nome de significado, não era nome de moda, não é porque, como hoje em dia, né, a gente dá os nomes que é bonito, né? Ou super diferente, como das minhas netas, uns nomes super diferentes. Mas, naquele tempo, eram nomes significativos. E Noemi, que tinha um nome de alegria, agora queria ser chamada de amarga. Triste, né? Você se identificar com o seu sofrimento. Né? Eu não sou mais feliz, agora eu sou amarga, eu sou triste. Acabou toda a minha esperança. Gente, nunca façamos isso. Amém. Nunca nos esperemos diante das dificuldades que aparecem à nossa frente. A gente tem visto no livro de Juízes, né, que muitas vezes as dificuldades que eles, muitas vezes não, todas as vezes, as dificuldades que eles passaram foi disciplina de Deus. Por quê? Porque eles estavam desobedecendo, eles estavam quebrando um compromisso que eles tinham feito com Deus. E Deus falou o que ele ia fazer e ele estava cumprindo, né? Agora, muitas vezes, as coisas que acontecem na nossa vida não é disciplina de Deus. Pode ser uma lição que Deus está querendo nos ensinar, né? Não, nem sempre é disciplina. Aí tem gente que quando está passando por dificuldade fica, ai meu Deus, o que eu fiz? Vou procurar. E tem ainda os líderes religiosos que ficam botando na cabeça, vai orar mais, deve estar faltando isso. Gente, não é sempre assim. Né? Tem lições que são de disciplina, mas tem lições que são de aprendizado para que nós cresçamos, para que a gente amadureça. Quantas vezes com os nossos filhos a gente tem que deixar eles passarem por coisas difíceis para aprender? Você vê que esses pais que não estão deixando os filhos passar por coisas difíceis, os meninos são tudo umas molezas, né? Não conseguem enfrentar nada, nenhuma dificuldade, tudo corre para o colo da mãe e do pai, não sabe enfrentar a vida, sabe? Então, como pai, o nosso pai quer que nós cresçamos, amadureçamos, que tenhamos uma vida forte, uma fé inabalável. Então, Noemi, olha o que mais ela disse no versículo 21. De mãos cheias eu parti
e de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Porque me chamam Noemi, o Senhor se pôs contra mim. Eu fiquei pensando, gente, mão cheia, ela saiu na fome para procurar comida. Então, assim, né, a mão não devia estar muito cheia. Mas depois eu fiquei pensando, não, ela tinha marido, ela tinha os filhos, então ela tinha o conforto, né? Ela tinha a provisão, ela tinha o cuidado, né? Então deve ser nesse sentido que ela está falando isso. Quando decidimos que Deus está contra nós, geralmente exageramos a nossa miséria e falta de esperança. Não é verdade? A gente fica, como diz aqui, naquele pity party, fica lá, né, se sentindo, ai, pode me acontecer, tadinho de mim, eu sou miserável. Gente, e tem gente que fica nesse pity party tanto tempo e fica perdendo as bênçãos que Deus tem para você no processo. Deus nunca falou que ia te livrar das dificuldades. Ele vai te livrar nas dificuldades, durante o processo. Durante o processo nós vamos crescer, durante o processo nós vamos aprender, né? Nós vamos ter novas experiências, nós vamos conhecer a Deus mais. Nós nos tornamos tão amargos diante das difíceis circunstâncias que não podemos ver os raios de luz espreitando ao redor das nuvens. Noemi disse que voltou de mão vazia, ela nem conseguia ver a bênção que era ter Ruth ao seu lado. Uma nora que decidiu abandonar tudo, ela não viu, ela não pôde perceber a grandeza da atitude de Ruth. Ela só via a tristeza. Agora, 3 coisas Noemi sabia sobre Deus. Primeiro, ela sabia que Deus existe. Ela sabia que Deus é soberano. E ela sabia que aquela aflição Deus tinha permitido. Então isso quer dizer que ela ainda era uma mulher de fé. Que ela ainda confiava em Deus. Apesar de estar triste, apesar de estar amargurada, ela não se voltou contra Deus. Né? Então quer dizer o quê? Eu tenho direito de sofrer. Sofrimento é parte da vida do ser humano. Mas não devo me voltar contra Deus. Eu devo estar com todos os sentidos aguçados para perceber as pequenas coisinhas que Deus está falando. Para trabalhar nas áreas da minha vida. Nas coisas mínimas. E aqui ela perdeu a chance de reconhecer essa mulher maravilhosa que ela estava trazendo com ela, que foi sincera, dedicada, se esvaziou de tudo para acompanhá-la. Foi Deus, olha outros detalhes pequenos que Noemi não percebeu. No momento em que ela estava sozinha, sem o marido, sem os filhos, o que Deus fez? Começou a abençoar Belém, a terra de Judá. Então foi Deus que mandou a chuva para que o alimento crescesse. Talvez aquela chuva tivesse vindo, mesmo antes dos filhos terem morrido, porque a gente não sabe quanto tempo ela esperou para voltar, mas a gente sabe que planta demora um tiquinho para crescer, né? Então, talvez Deus... E é a mesma coisa que aconteceu com a história de José. A história de José do Egito, né, que os irmãos venderam, jogaram ele no buraco, aí passou uma caravana, em vez de matar, eles resolveram vender José. Você acha que aquela caravana apareceu ali de repente? Não. A caravana saiu de não sei de onde que ela saiu, no tempo certinho que ela ia chegar ali naquele dia. Assim que é Deus, gente. Sabe? Ele já está... Se você tem uma dificuldade, um problema, uma coisa que está te causando ansiedade, o livramento já está vindo. Já está a caminho. E vai te encontrar no lugarzinho certo, no momento certo, no tempo certo de Deus. Então, olha aqui, tinha acabado o toque de esperança, elas vieram para Belém no início da colheita da cevada. No versículo. Então, sim, se era o início da colheita, né, teve que chover, teve que plantar, ela crescer e ter a colheita. Então, já tinha um tempo que Deus já estava preparando esse momento de retorno para Noemi e Ruth.
como estão os meus sentidos? Tenho os meus sentidos aguçados para ver o que Deus está fazendo na minha vida, nos bastidores, ao meu redor, através de pessoas, né? Deus usa muitas coisas à nossa volta para nos mostrar que Ele está presente, que Ele não nos abandonou. A Bíblia diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Isso é promessa. Deus falou para o povo de Israel e Ele fala para nós, Jesus falou, deixou isso para nós, né? Deus já estava preparando uma pessoa e uma circunstância antes mesmo de Noemi e Ruth saberem o que aconteceria. Agora nós vamos conhecer o próximo personagem, Boaz. No capítulo 2, versículo 1. Muito romântico. Vamos pedir para Deus mandar um Boaz para ela. Tá a caminho, tá chegando. Boaz está chegando. Tá. Tinha 2, versículo 1. Tinha Noemi, um parente do seu marido, homem de muitos bens, da família de Elimeleque. Era o seu nome Boaz. Noemi tinha esquecido dos parentes, né? Eles devem ter ficado em Moabe mais de 20 anos, porque as crianças eram pequenas, depois casaram, depois ficaram mais 10 anos. Então, quem era Boaz? Parente de Elimeleque, homem de muitos bens, da família, né, de Noemi, e a sua presença vai ser fundamental para o desfecho dessa história. Queria contar para vocês, mas não vou. Não, eu preparando essa lição, toda hora eu queria falar. Aí eu falei, não posso, tem que deixar o suspense, tem que deixar a surpresa. Então, gente, vamos ler o versículo 2, o capítulo 2, de 1 a 3, diz assim: Ruth, a Moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e recolher as espigas que forem deixadas para trás, por aquele que me permitir fazê-lo. E Noemi respondeu, vai, minha filha. Então ela foi e começou a escolher as espigas atrás dos ceifeiros. Entrou casualmente, justo na parte da plantação que pertencia a Moabe. Que casualidade! Que era parente de Elimeleque. Coincidência ou providência? Então vamos pensar um pouquinho. Noemi, parece que encontrou uma casa. Eles ainda tinham propriedades, terras lá, né? Porque na lei judaica, o que era da família, né? Por 50 anos, e se perdesse, depois eles podiam resgatar outra vez, depois no jubileu. Mas Ruth percebeu a necessidade. Então ela falou, eu vou trabalhar, eu vou lá catar as espigas. O que significa esse catar a espiga? Em Levítico, Deus disse para Moisés ensinar para o povo que para proteger as pessoas pobres, né, as viúvas, que quando eles colhessem nos campos, deixassem cair para trás, não pegasse tudo não, deixasse um pouco de planta para essas pessoas virem atrás e colherem. Então a gente está vendo aqui que o quê? Uns 800 anos depois, eles continuavam praticando essa prática, né, de deixar as espigas. Deus sempre cuidou de proteger e prover para os necessitados. Ele não só ordenou a Israel que tivesse fé, mas ele ensina o seu povo a cuidar dos vulneráveis. Por que nós aqui na igreja temos tantos trabalhos voluntários? A gente atende a hospitais, a escolas mais pobres. A gente tem muita coisa que a gente faz para atender as pessoas vulneráveis, né? Então, os pobres, estrangeiros, viúvas e necessitados eram beneficiados com esse procedimento, né? Então, Ruth sabia disso. Então, ela falou, então eu vou lá catar espiga no campo de alguém, que por coincidência
foi parar no campo de Boaz. Mas aí, outra coisa mais importante aconteceu. Vamos ler de 4 a 9. Então, esse foi o primeiro dia que ela foi colher, tá? Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém, saudou os ceifeiros e disse: o Senhor esteja com vocês. Parece que é um homem bom, né? Se presta atenção nos empregados. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: de qual família é aquela moça? Opa, chamou a atenção de Boaz. Devia ser bonita, né? E Boaz era solteiro, gente. Olha só que coisa. O capataz respondeu: essa é a moça moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Chegou bem cedo e está de pé até agora, exceto um pouco de tempo que descansou no abrigo. Então não tinha medo de trabalhar, não. Não era preguiçosa Ruth, não. Então Boaz disse a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher em outra lavoura. Vem aqui todo dia, pode vir colher aqui todo dia. Fique com as minhas servas. Preste atenção no campo onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Já dei ordem para os rapazes não te tocarem, não te molestarem, e quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Olha aí o cuidado de Deus. Uma estrangeira chegou, viu a necessidade da sogra, foi trabalhar, foi parar no campo de Boaz, que era da família. Olha lá, conversando com Boaz. Deus trabalha muitas vezes através de simples circunstâncias. Às vezes a gente quer um milagre grande, a gente quer ver, né, Deus fazendo uma coisa maravilhosa. E Deus está trabalhando nas coisas pequenas. Como eu disse atrás aqui, vamos ter os nossos sentidos aguçados. Vamos perceber o trabalho de Deus nessas coisas pequenas. Ruth precisava de alimento, decidiu trabalhar, foi ao campo, por coincidência, o campo de Boaz, e Boaz a persegue. Gente, quantas mulheres, ele falou que tinha outras servas aí colhendo. Ele percebeu Ruth, ele aproximou de Ruth, ele conversou com ela. Cada acontecimento nessa história parece simples. Se você lê só como um livro, o livro de Ruth, ai que lindo, né? Que linda a história. Parece simples, mas tudo junto. É uma história fantástica da providência divina. Quando a gente vê no final o propósito de Deus nessa mulher, na sogra e em Boaz. É como aqueles livros de suspense que a gente lê, né? Não podia nem imaginar que ia acontecer isso. Aquilo que parece um pequeno detalhe pode fazer parte de um grande plano de Deus. Um alimento, eu lembro quando eu era pequena, a gente era muito pobre. Meu pai deixou minha mãe, com eu e meu irmão, e tinha épocas que não tinha nada em casa. Nada. A geladeira estava quase vazia. Eu lembro que a gente ia para casa dos amigos, ficava de olho nas maçãs em cima da mesa, assim, achava a coisa melhor do mundo. Olhando para ver, de repente me oferecia uma, né? Mas eu lembro que às vezes a campainha tocava no final do dia e era alguém da igreja. Oi, Thaelma! Sentindo meu coração, estava no supermercado, sentindo meu coração de trazer umas coisas para você. E trazia coisas que a gente nunca compraria, porque não estava no budget, né? Iogurte, maçã e outras coisas. Carne, né? Porque a gente... Carne era soja que vinha aqui dos Estados Unidos que a gente comia. Minha avó fazia uma delícia, umas carninhas de soja, mas... O cuidado de Deus, sabe? Em cada passo.
Onde que eu ia imaginar na minha vida que hoje eu estaria aqui? Na vida que eu cresci, né? É só Deus. Só Deus que pode fazer isso. É só Deus que pode alinhar até as decepções, as coisas que doeram, para que a gente chegue onde Ele quer que a gente chegue. Para que Ele possa usar a nossa vida para a glória dEle. Não despreze os pequenos acontecimentos, as pequenas lembrancinhas ou balinhas que Deus está colocando no seu caminho. Continuando, Ruth 2:10 a 12 diz: Ela inclinou-se prostrada com o rosto em terra e exclamou: Por que achei favor aos teus olhos a ponto de te importares comigo, uma estrangeira? E Boaz respondeu: Me contaram tudo que você tem feito pela sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, a sua terra, para viver com um povo que você não conhecia antes. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja generosamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas mãos você veio buscar refúgio. O Deus de Israel. Você veio buscar refúgio no Deus de Israel. E Ele vai te proteger, Ele vai te guardar. Né? Que lindo isso aqui. A cidade toda estava impressionada com Ruth. Gente, Ruth também podia ter ficado amarga. Ela também perdeu o marido. Mas ela tinha uma posição de confiança num Deus que ela nem conhecia direito. Que ela estava conhecendo no caminho. Né? E Boaz sabia que Ruth era uma mulher de valor, de caráter. A gente vai ver semana que vem o que ele fez. A história de Ruth impressionou toda a cidade. Chegou ao ouvido de Boaz a fidelidade, generosidade, despreendimento dela. Às vezes a gente não tem ideia de como as nossas atitudes, as nossas palavras podem impactar outras pessoas. Cuidado. Sabe, a nossa vida cristã, tem muita gente que pensa que tem que ser um agente secreto de Deus, né? Ninguém pode saber. Eu sou cristão, mas é só domingo. O resto da semana eu sou agente secreto de Deus. Não. Sabe, a gente tem que respirar Jesus. Os nossos poros têm que respirar Jesus. A Bíblia diz que nós temos que ser o bom perfume de Cristo. Nós temos que exalar a generosidade, a bondade, o amor de Jesus. Preste atenção à sua volta. Talvez você não esteja passando por uma coisa difícil, mas você tem pessoas ao seu lado que estão. Presta atenção nas necessidades dos outros. Presta atenção se alguém precisa de uma palavra de carinho, uma cesta de alimento, uma visita no hospital, um voluntariado aqui na igreja. Agora vai chegar a época do Natal, a gente precisa de muita gente para vir ajudar, arrumar, decorar. Às vezes se fala, não, tem muita gente. Não tem, é uma igreja grande, mas às vezes falta. Eu venho aqui, eu fico o dia inteiro aqui durante essa época de outubro, novembro. É muita coisa. Vocês, quem já está aqui há muito tempo, vê como fica bonito. A gente adora tirar foto, né? Mas tem muita gente que trabalha por trás dessas coisas. Então presta atenção. Hoje é o dia que a gente está gastando tempo especial para mostrar as oportunidades de voluntariado aqui na igreja. Antes de ir embora, dá uma parada nos lobbies, nos dois, no norte e no sul. Tem oportunidades de voluntariado. Sabe? Venha, participa. Se você não trabalha, se trabalha, de repente tem um dia ou outra hora que você tem disposição, conto com você. Fala comigo, se eu quero vir, que dia que você vem? Vem, vamos vir junto. Né? Para que a nossa generosidade com relação à igreja, ao corpo de Cristo. E olha, não tem jeito melhor de você conhecer pessoas, praticar o idioma, do que misturado com o povo daqui.
Mistura. Voltando para a história. Boaz notou e ele disse que o Senhor te retribua. Ruth havia buscado refúgio em Deus. Ela deixou Moabe para Belém, o seu povo para o povo de Israel, os seus deuses por Deus de Israel. Quando não sabemos o que acontecerá amanhã, só em Deus está o refúgio certo. Só em Deus está aquele lugar que a gente vai ter paz no meio das tormentas. Ontem eu escutei uma mensagem do Louis Giglio, ele falando exatamente sobre isso. Quando Jesus acalmou a tempestade, né, ele não gritou lá de longe para os pescadores, não, sou eu, gente, aqui não precisa ficar com medo, não. Ele veio chegando devagarzinho. Queria saber se os discípulos reconheciam. Mas o que eles fizeram? Pensaram que era o quê? Um fantasma. Não reconheceram a presença de Deus. E aquelas águas só acalmaram quando Jesus entrou no barco. Ele não falou nada, só entrou no barco. Depois que Pedro, né? A gente critica muito Pedro, mas só ele que teve coragem de pisar naquela água. Será que você teria coragem e audácia de pedir para andar naquela água? Né? Foi um homem de valor. Devemos buscar refúgio debaixo das asas de Deus. Tem vários versículos, e eu vou ler alguns deles aqui, que falam que a gente deve estar protegido debaixo das asas do Senhor. Estar debaixo das asas de Deus não significa que estaremos isentos de dificuldades e sofrimentos. Jesus disse o quê? Neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Se ele venceu, nós também vamos vencer. Estar debaixo das asas significa viver em um íntimo relacionamento de total confiança em Deus, onde encontramos refúgio, proteção, segurança no meio das dificuldades. Olha só, o Salmo 17:8 diz assim: protege-me com a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Salmo 36:7 como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade, por isso os filhos dos homens se acolhem sobre as suas asas. Salmo 91, quantos conhecem de cor? Come on, gente, não aprenderam não quando vocês eram criança? Que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí ele diz no versículo 4, cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Ruth, naquele dia que ela foi buscar o trigo, a cevada, ela recebeu mais do que esperava. Ela chegou no campo procurando apenas espigas para sobreviver, para matar aquela fome física. Mas ela encontrou proteção. Boaz ali mesmo ofereceu proteção, falou para os homens, deixa ela quieta, ninguém encosta nela. Respeito, foi respeitada pelas suas atitudes. Dignidade, como viúva, não tinha muito reconhecimento. Provisão, encorajamento e esperança. Às vezes, a gente chega diante de Deus apenas por sobrevivência. Eu preciso disso. Nosso desespero é tão grande que a gente só pede aquilo. Enquanto Ele está preparando para nós uma completa restauração. Ele não quer te dar só o que você necessita agora. O que Ele tem planejado é muito maior do que você pode crer ou imaginar. Pedir ou imaginar. Acredite nisso, gente. Acredite nisso. A Bíblia não mente. Essa palavra nada está fora do lugar. Nunca uma palavra dessa foi
questionada muitas vezes, mas falhou. Ninguém que confiou em Deus jamais foi decepcionado. Ninguém. Essa é uma história sobre o caráter, a natureza, os caminhos e as ações de Deus. Durante todo o tempo, Deus estava trabalhando por trás dos bastidores para cumprir o seu propósito. Deus tinha um propósito para a vida de Noemi, para a vida de Ruth. Um propósito que elas não podiam nem imaginar nos mais loucos sonhos de vida delas. Hoje, eu e você, como cristãos, temos a responsabilidade de ser diferente. Eu fui nesse enterro essa semana e eu fiquei pensando, a família é bem cristã e é tão bom a gente ver. Quando eu abracei ela, eu falei, você consegue imaginar o que os olhos deles estão vendo agora? Ela falou, claro que sim. Eu falei, pois é, para nós desse lado é ruim, né? Mas para ele, tá maravilhoso. Né? Foi para isso que a gente foi criado, para viver com Deus na eternidade. Foi para casa, a casa eterna. Isso aqui é temporário, é passageiro. E a gente se agarra nesse mundo como se, né, ninguém quer largar, não. Hoje em dia, eu falo isso, tem gente que fica ofendido, mas eu morro de inveja de quem está morrendo. Porque, gente, que maravilha! É verdade, do fundo do meu coração. Por isso sou contra o dolor. E como cristãos, nós devemos ter uma fé em Deus para ver além dos contratempos amargos e das circunstâncias difíceis. Não é fácil, porque a gente vive com a nossa mente humana. A gente analisa situações com a mente humana. Mas é possível. Não é fácil, mas é possível. Não permita que os seus erros, perdas, circunstâncias atuais façam a você acreditar que Deus terminou de trabalhar na sua vida, que Deus te esqueceu. Não esqueceu. Está bem presente. Está construindo alguma coisa. Não confunda silêncio com abandono. É fácil a gente, às vezes, pensar, não, Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou. Deus pode estar trabalhando sem que você perceba. Pode não, está, eu tenho certeza. Seja fiel, mesmo em tempos difíceis. Deus pode usar a sua história para algo muito maior. Paulo, lá em Romanos, ele diz, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. O livro de Ruth nos ensina a ter esperança quando ainda não conseguimos enxergar o final da história. A Bíblia e cada uma das histórias que a gente lê, dos personagens que estão ali, são para nos ensinar quem é o nosso Deus. Que Ele é soberano, que Ele trabalha. Gente, de Gênesis a Apocalipse, a gente vê Deus, o plano de Deus, já com Jesus ali misturado, como eu falei na última lição, quando você fala o anjo do Senhor com letra maiúscula, Jesus estava ali. A Bíblia é esse plano de Deus, todo trabalhadinho, para que Jesus viesse no tempo certo, da família certa, no lugar certo, tudo trabalhando de acordo com o propósito de Deus. Essa semana eu vi isso aqui e eu achei muito interessante. Às vezes aquilo que deu errado é o principal responsável pelo que vai dar certo. Que a gente pense nisso. Não vamos esquecer de que Deus é fiel. Ele trabalha. E eu acho que Ele trabalha mais para nós quando a gente está dormindo, porque aí a gente não atrapalha Ele, né?
porque a gente quer resolver as coisas do nosso jeito, né? Às vezes a gente fica orando. Outra coisa que eu li essa semana, e que eu queria desafiar vocês, quando vocês têm um problema difícil, ou uma enfermidade, alguma coisa que está te desafiando, quando você orar, agradeça a Deus pelo livramento que Ele já está preparando. Muitas vezes, Deus manda o livramento, mas o inimigo está aí, ó, nas áreas espirituais, e ele barra. A gente vê isso lá no livro de Daniel. Daniel orou, Deus mandou o anjo, mandou o livramento, e aí Satanás interferiu, e o anjo teve que ficar brigando com Satanás lá, então o livramento atrasou. Mas Deus mandou um anjo falar, ó, já mandou, mas tá parado ali, ó, tá agarrado, mas já vai chegar. Desanima não. E é assim, a gente tem oposição, a vida espiritual é real. Mas nosso Deus é maior do que qualquer dificuldade que a gente possa passar. Vamos confiar nele, né? Vamos acreditar nesse Deus que está trabalhando. Não para de trabalhar. Vamos orar. Pai amado, que privilégio tão grande fazer parte do teu povo, do povo de Deus, o povo que te chama pelo teu nome, Senhor, Salvador, o povo que te conhece, que crê que o Senhor está cuidando de cada detalhe, que o Senhor está manifestando a sua presença nas coisas mais pequenininhas da nossa vida. Ajuda-nos a não esmorecer, a não desanimar, a seguirmos confiante. Não deixe o inimigo nos atacar com desânimo, medo, insegurança, amargura, mas que a nossa vitória seja proclamada no momento que nós te levemos a ti a nossa petição. Fica com cada um de nós durante essa semana. Em nome de Jesus. Amém.